Na Associação Valdouro vivemos de paixões. Apaixone-se connosco pelo desporto que promovemos, pela cultura que levamos pela região, pela dança com quem cantamos os mais novos, pela defesa de causas, pela defesa da linha do Douro, pela riqueza das nossas associações, para cá dos montes. Pela nossa região, pelo nosso território, pelas nossas gentes, pelo nosso Douro. Apaixone-se connosco. Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do nosso Para Cá dos Montes. E hoje, Ana, vamos saber que tempo faz para cá dos montes. Boa noite, Luís. Hoje está bom tempo. Hoje está bom tempo. Continuam solaringas as nossas noites aqui na Universidade FM. Exatamente. Estas noites na Universidade FM do Para Cá dos Montes têm um sol radioso. São estas noites da segunda-feira de sol radioso e ao sábado, não é? Do feitiço da lua. São maneiras interessantes de passar a noite na Universidade FM. Mas de facto não é ao sábado, é à sexta. É à sexta? O feitiço da lua é à sexta. Mas nós de facto conseguimos uma coisa que nem o feitiço da lua consegue, o seu luar, que é termos sol. Olha, mas também vamos falar de lua hoje. Vamos, sim senhor. Hoje vamos falar de muita coisa. Interessante, sim. E vamos falar do tempo. Sim. Que é a pergunta que toda a gente faz quando vai no elevador. E então, está frio, não é? Ah, é? Eu não sei, eu não costumo usar muito elevador. É para meter conversa. Eu não costumo usar o elevador. Há malta que acha que perguntar pelo tempo é uma frase de engate. Mas pronto, hoje vamos falar sobre o tempo, mas vamos falar mais seriamente. Temos connosco Márcio Santos. Muito boa noite, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite a todo o auditório da Universidade FM e obrigado pelo vosso convite. O Márcio é o responsável pela página Meteo Trás-os-Montes, um fenómeno de popularidade. Não é um fenómeno meteorológico, é mesmo um fenómeno das redes sociais. E que tem ajudado de alguma forma toda aqui a região a fazer previsões concretas para os diferentes pontos, porque Trás-os-Montes é uma região tão grande que de facto achar que o tempo que faz em Vila Real... Bastantes. Estou ali a malta do Douro que acha que tem microclima a cada esquina de cada monte. É quase. E tem, de alguma forma tem. É verdade. E tem. Tem um clima bastante diferenciado do resto da região. Pelo menos facto, se calhar muitas pessoas não sabem, mas existe uma grande probabilidade, além de probabilidade que não existem dados 100% concretos, que a temperatura mais elevada registrada no nosso país, ao contrário do que muita gente pensa, pode estar no Douro, no Douro Superior e não no Alentejo. Bem, Márcio, existem alguns dados que apontam nesse sentido. Eu já vi um termómetro daqueles de mercúrio rebentar, portanto... Bem, espero que o termómetro não estivesse ao sol, porque se estiver ao sol não tem validade. Estava um bocadinho, por isso é que senão não rebentava também, não é? Mas pronto, também na altura o mercúrio ainda não fazia mal, só agora é que faz. Nós achávamos muita piada aquilo. Bom, está lá. Se calhar sempre fez. É como, não, mas é o amianto só fazia mal aqui há uns anos, agora não faz. Aliás, só faz mal agora, aqui há uns anos não fazia. Está lançado o modo para a nossa conversa e é com o Márcio que vamos falar já a seguir. Até já. Há nas redes sociais uma página que dá o tempo em Trás-os-Montes. A Meteo Trás-os-Montes foi criada em 2013, tem cerca de 130 mil seguidores e é gerida por Márcio Santos, um gestor bancário natural de Paradela de Monforte, em Chaves, mas que hoje vive em Cascais. Mais uma vez, bem-vindo, Márcio. Como é que surgiu este interesse pela meteorologia? Bem, eu não consigo indicar quando é que surgiu o interesse pela meteorologia. Porque, de facto, desde que eu tenho memórias, desde as minhas recordações mais longínquas, que eu recordo o meu fascínio que eu tinha. Naquela altura eu não sabia que era pela meteorologia, mas era pelos fenómenos que eu poderia observar. E na nossa região, felizmente, temos o privilégio de poder ver fenómenos que não se vêem em todo o país. Porque realmente, para quem gosta de meteorologia, são os fenómenos mais extremos, por assim dizer, que nos dão algum interesse.
Eu cresci a ver nevar, eu cresci com grandes trovoadas, eu cresci com os rios a saltar as margens, e tudo isso me fascinava. Eu recordo-me de ser muito criança e de me fascinar, de correr para a rua para ver para perceber o que é que estava a acontecer, de tentar, desde tenra idade, obter a informação para perceber os fenómenos. Ou seja, desde que eu me conheço, desde que eu tenho lembranças, que eu recordo que praticamente todos os dias da minha vida ou olho para o céu ou ia tentar perceber o que é que estava a passar, qual é que eram as previsões para os próximos dias, tentar entendê-las. Pronto, basicamente foi por aí. Eu não consigo indicar quando é que me surgiu o bichinho pela meteorologia, porque desde que conheço, sempre gostei e sempre tentei acompanhar. Obviamente que houve uma evolução muito grande desde quando eu era criança até agora. Fui aprendendo, fui tentando assimilar o máximo de informação possível, e foi um processo que se foi efetuando ao longo do tempo e que hoje em dia me permitiu ter este privilégio de partilhar esta paixão e este hobby com milhares de pessoas que valorizam aquilo que é partilhado e a informação que nós fazemos questão de chegar às pessoas e que as pessoas também nos enviam para nós. É um bocadinho aquela coisa de tentarmos perceber o que é que se passa à nossa volta, não é? A curiosidade sobre as coisas que vão passando à nossa volta e sobretudo quando somos miúdos, tentar perceber um bocadinho porque é que neva, mas porque é que fica tudo branco de uma vez por todas, não é? Terá sido talvez isso, não é? Uma coisa que me intrigava imenso quando era miúdo, as pessoas pensam que para nevar é preciso estar em 0 graus, mas não é necessário estar em 0 graus. Eu recordo-me perfeitamente de várias vezes nevava, estavam 2 graus. Mas porquê é que está a nevar e estão 2 graus? E outras vezes estava 1 e chovia. Mas porquê está 1 grau e agora está a chover? E só muito mais tarde, com acesso à informação que eu tive, nomeadamente na internet, no advento da internet, é que eu consegui perceber que não é só a temperatura ambiente, a temperatura à superfície, que um dos ingredientes para nós podermos ter neve. Existem outros fatores que também têm de ter sido tidos em conta, como a umidade, como a temperatura nas diferentes camadas da atmosfera, etc. E todos esses fatores conjugados é que nos permitem ter uma determinada cota de neve. E tudo isso me intrigava e tudo isso me fez pesquisar e ir à procura de mais informação e pronto, foi assim. E fui crescendo e fui aprendendo. Fui praticamente tudo autodidata, a partir de fóruns, da internet, de livros que li desde criança, que eu fui buscando livros. Não sei se vocês recordam, antigamente havia as bibliotecas itinerantes da Gulbenkian, que eram umas carrinhas vermelhas. Sim, a minha era branca. Antigamente nas aldeias, ainda hoje a internet é o que é. E antigamente não havia nada, não havia o acesso à informação que hoje em dia há. E o escape que nós tínhamos eram aquelas carrinhas da Gulbenkian que percorriam as aldeias, levavam livros. Os meus colegas muitos liam a coleção de Uma Aventura e eu ia buscar os livros sobre astronomia, sobre meteorologia, sobre vulcanismo. Aquilo era o que a mim me interessava e eu lia e consumia aquilo, levava por preciso o livro. Se não tinha acabado de ler, voltava a levar o livro para casa e pronto, era o meu hobby logo desde criança. Márcio, como é que com este interesse todo nesta área segue uma carreira da banca? Isso também é muito simples de explicar. Eu, quando cheguei ao liceu em que tive que optar sobre qual é que era a área que eu iria seguir, eu fui muito pragmático. Eu percebi logo naquela altura que, em termos de saídas profissionais, não era a melhor solução. E ainda hoje considero que não é, porque não existem muitos sítios onde se possa efetivamente exercer esse trabalho. E eu tinha várias opções. Eu então seguiria para a meteorologia, seria para a carreira docente, eu também gostava, era uma ideia, ser professor, ou então seguir a área de gestão. Eu vi meteorologia, as saídas profissionais eram poucas. Podia sair para o Instituto de Meteorologia, para a Força Aérea e pouco mais. Eu não conhecia outras áreas profissionais que pudessem ser apelativas naquela altura. Por hipótese, naquela altura eu não pensava em trabalhar por conta própria, por montar uma empresa. Não me ocorreu. Naquela altura não me ocorreu esse tipo de situação.
Para a carreira docente, eu via que naquela altura ser professor era um martírio. As colocações longe de casa, uns anos ficavam colocados, outros anos não ficavam colocados, e eu, bem, também não é isto que eu quero para mim. Então optei por ir para a área de gestão, e acho que foi uma aposta ganha. Hoje em dia tenho uma vida estável, e eu consigo, lá está, o Meteu Trás-os-Montes, sendo um hobby, já me satisfaz muito, completamente. Então nunca pensou em deixar a banca para seguir uma carreira na meteorologia? Não, porque eu também gosto muito daquilo que eu faço na banca. Eu trabalho na área do compliance, que efetivamente é uma área muito desafiante nos dias que correm, que é garantir que as instituições bancárias se regem por normativos corretos e que não há más práticas, não é? Que as práticas seguidas são as melhores. É um trabalho que também me satisfaz. Estou plenamente satisfeito com a minha atividade profissional. Márcio, já alguma vez tentou usar os modelos de simulação na sua área profissional da banca, nomeadamente no novo banco? É que acho que todos os portugueses gostavam de saber o que é que vai acontecer daqui para a frente. Novo banco. Eu acho que posso falar, não é a instituição que eu trabalho, portanto acho que eu posso falar. Nós não sabemos qual é, quer dizer, Não acho que sabia. não sabes também. Não tenho grande conhecimento de causa, mas a mim parece que enquanto houver dinheiro para ir buscar, esse fenómeno vai continuar a ocorrer. Aí está uma previsão. Vamos continuar a assistir às notícias que vai sempre ser necessário mais e mais e mais e mais, porque enquanto houver dinheiro no fundo de resolução, eles vão sempre precisar. É a minha opinião. É mais do que uma opinião, Márcio, é uma previsão com quase 150% de fiabilidade. Diz. Exato. Disse à TSF que estava longe de imaginar o sucesso e o alcance desta página. Porquê é que acha que ela se tornou do interesse de tantos seguidores? Assim, o Meteu Trás-os-Montes surgiu quase como fosse uma brincadeira. Eu no início, quando criei a página, era mais para partilhar com os meus amigos e com os meus conhecidos no Facebook. Basicamente era isso. No entanto, eu no início partilhava informações muito baseadas apenas na nossa região, partilhava dados de temperatura, os recordes meteorológicos que nós tínhamos registado na nossa região, dados sobre as serras da nossa região, as altitudes, que muitas pessoas não sabem, não têm muitos conhecimentos acerca desta situação. No início era muito por aí. De facto, depois a página obteve um crescimento exponencial muito rápido, porque as pessoas começaram a partilhar a informação e as pessoas começaram-se a identificar, não só com a informação que era partilhada, mas também, creio que, com a linguagem acessível e compreensível que tento utilizar, né? Às vezes é um pouco complicado, mas eu tento utilizar uma linguagem que seja compreensível. Por exemplo, quando nós vemos na televisão um meteorologista falar num vale em altitude, o que é que vocês entendem? O que é um vale em altitude? Um vale em altitude? Por hipótese. É um chavão que é muitas vezes utilizado na comunicação social, quando vão fazer as perguntas ao meteorologista, e ele fala as condições meteorológicas estão a ser influenciadas por um vale em altitude. Márcio, eu confesso que eu ainda ando à Nora com anticiclone nos Açores, mas se me puder esclarecer... Exatamente. Aqui existe, eu creio que a grande diferença que o Meteu Trás-os-Montes fez foi tentar desmistificar este tipo de linguagem, este tipo de padrão, porque eu acho que a meteorologia pode ser mais do que uma conversa do elevador. Eu acho que pode ser um bocadinho mais. Eu estava a brincar, Márcio, estava a brincar. Eu acho que desde que as pessoas compreendam a meteorologia até se podem interessar. E é esse o feedback que eu sinto das pessoas. Porque um vale em altitude não é mais do que a presença de ar frio nas camadas altas da atmosfera. A presença de ar frio nas camadas altas da atmosfera é um dos ingredientes que é essencial, por exemplo, para nós termos trovoadas no verão. Onde temos um calor acumulado à superfície, como vocês sabem, se nós colocarmos uma mão num radiador no inverno, nós sentimos que o ar quente sobe, não é? Se
tiver ar frio em altitude, ele vai condensar, vai formar nuvens, forma nuvens de desenvolvimento vertical e temos chuvas e trovoadas, etc, etc. É neste prisma que eu tento abordar a meteorologia na página, tentar numa linguagem que seja perceptível, que seja compreensível pelas pessoas. Muitas vezes arranjo umas cartas dos modelos, coloco lá e faço umas setinhas e escrevo alguma coisa para as pessoas perceberem qual é que é a dinâmica que nós estamos a falar, e aquilo que eu noto é que as pessoas vão compreendendo e vão se interessando, vão questionando, muitas delas vão ficando surpreendidas porque nunca tinham visto a meteorologia tratada desta forma, porque, por norma, quando nos entra em casa pela comunicação social, é os chavões, é o vale em altitude, é o anticiclone em crista, aquelas palavras que para o comum do português não diz nada. E isto não é uma descoberta que eu tenha feito, não é nada disso, não descobri a pólvora. Isto é uma abordagem da meteorologia que já é feita lá fora. Lá fora, em Chaves, não sei se em Vila Real vocês conseguem captar a televisão espanhola, mas nós em Chaves conseguimos em muitos sítios captar a televisão espanhola. E nós vemos como é a meteorologia tratada em Espanha. Em Espanha tem uma vertente didática que é impressionante. Eles explicam a meteorologia de uma maneira em que as pessoas se sentem que estão a aprender e chamam as pessoas para participar nos boletins meteorológicos. Nós cá em Portugal não temos nada disso. É com muita pena que eu digo que não temos nada disto, porque a meteorologia é importante. Eu creio que existe muita falta de informação. E era importante que esta lacuna fosse preenchida. Olha, Márcio, já nos tirou aqui a dúvida das trovoadas, como é que é o processo da trovoada, mas eu vou fazer uma pergunta que se calhar é um bocado estúpida, mas já que falamos em trovoadas... Vais fazer uma mesinha a Santa Bárbara. Não. Como é que se processa, não sei se será o termo correto, uma trovoada seca, que o ano passado, por exemplo, foi um ano que aconteceram imensas trovoadas secas. Eu lembro-me de andar a caminhar no verão e de haver uma única nuvem no céu e estar a acontecer uma trovoada só naquela nuvem. E já que temos aqui o Márcio que nos explica isto de uma forma mais simples, através do Méteo Trás-os-Montes, podíamos aproveitar também para explicar esse fenómeno. As trovoadas secas, a dinâmica da formação da trovoada é sempre igual. Não existem diferenças entre uma trovoada generalizada, por assim dizer, ou uma trovoada seca. O que pode existir é que os ingredientes que nós necessitamos para a formação de uma trovoada podem não ser suficientes para gerar instabilidade suficiente para criar uma grande trovoada. Então vai criar apenas um cumulonimbus. A nuvem responsável pela trovoada, também as nuvens são catalogadas, têm nomes, consoante a sua tipologia, é um cumulonimbus. Se nós tivermos muita instabilidade, se tivermos uma série de ingredientes que são necessários para a formação das trovoadas, nós vamos a uma imagem de satélite e vemos quase como que, e eu ontem partilhei no Méteo Trás-os-Montes uma imagem dessas, em que como se as nuvens parecem pipocas, que estão a aparecer e que se desenvolvem verticalmente. E numa situação de muita instabilidade nós temos muita força, muita energia e elas desenvolvem-se muito rapidamente e conseguem não só gerar raios como precipitação. Em situações em que não existe tanta energia, ou porque falta um ingrediente, ou porque falta umidade, ou porque existem poeiras na atmosfera que inibem a convecção, a nuvem não se consegue formar com o mesmo vigor e pode então ocorrer o fenómeno da trovoada seca, que é de facto haver a formação de relâmpagos, de haver então trovões e não haver precipitação. E essas trovoadas são muito perigosas, nomeadamente no verão, quando o ambiente está muito seco, não é? Porque podem gerar incêndios florestais. Nós sabemos o drama que são os incêndios florestais na nossa região, não é? Por acaso, ano passado foi a primeira vez que eu vi daquela forma, era uma nuvem, não era muito grande, era uma nuvem até pequena, o céu completamente limpo e só naquela nuvem é que se via os relâmpagos dentro. Sério? É curioso, é um fenómeno muito curioso. O Márcio usou ali uma analogia às pipocas, eu estou a imaginar um relâmpago num campo de milho.
Márcio, eu estou a brincar, obviamente, eu levo muito a sério isto, estou a brincar. E há pouco falava aí uma questão dos incêndios e nos tempos secos, e aproveitava também aqui este momento, embora seja um bocadinho ao lado, que tem sido absurda a quantidade de incêndios que se tem despoltado no concelho de Montalegre, a maior parte deles durante a noite. É óbvio que isto não tem nada a ver com fenómenos meteorológicos, que se sai Já lá... disse tudo, não é durante a noite. Pois. Não tem sido só em Montalegre. Sim, e é também absurdo que a Proteção Civil não aciona ou não ativa os meios das fases de maior combate, em que estão mais meios disponíveis, dado que se está a tratar de uma situação de exceção que está a acontecer ali naquela região. A parte da Serra do Marão está queimada. Este ano. Sim, aliás, 2 ou 3 incêndios. É uma pena. Eu já passei pelo ar. Quem viaja de avião e chega a Portugal é uma coisa impressionante. Porque nós notamos logo quando chegamos a Portugal, quando começamos a olhar para baixo, isso começa a haver uma manta de retalhos negra dos sucessivos incêndios florestais que existem no nosso país. Eu acho que, em termos de calendário, seja das épocas balneares, seja dos incêndios florestais, tudo isso tem que ser reformulado. Hoje em dia, nos tempos que correm, não há calendários para haver fogos florestais. Os dispositivos, eu percebo que seja dispendioso, porque o deve ser, com certeza, para os cofres públicos, manter um dispositivo que esteja operacional durante mais meses, durante mais um período de tempo mais largo. Mas eu creio que é fundamental haver uma reforma nesse sistema, de modo a garantir maior segurança para as populações. E tudo isto conjugado com uma maior sensibilização, porque esses incêndios que surgem maioritariamente durante a noite não é pela radiação solar num vidro, claro, no meio do mato que isso acontece. Toda a gente sabe porque é que acontece, toda a gente sabe quais é que são os interesses que existem por trás desse tipo de situação, e tem que haver um esforço de todos para tentar sensibilizar a população, que não faz sentido. Não faz de maneira nenhuma. É absurdo. Estes números que aconteceram nos últimos dias, basta vir uns dias de maior calor. Sei que os índices de umidade estiveram muito, muito baixos. Nós tivemos sujeitos a uma componente de leste, ventos muito secos, mas não é desculpa para tudo. Não é desculpa para tudo, porque é de facto incompreensível. Márcio, há pouco quando falávamos dos nossos boletins meteorológicos, falava-se realmente da questão da complexidade da terminologia que muitas vezes é utilizada. O Márcio tem na sua página diversos avisos de que as previsões oficiais são as do IPMA, mas... Sim, eu faço questão de referir isso, porque obviamente que eu não consigo ter os conhecimentos para poder afirmar que as minhas previsões possam ser mais corretas do que a do outro ao lado, do organismo oficial. Acho que é importante que as pessoas compreendam que podem obter no Meteo Trás-os-Montes uma informação complementar àquela que existe, ou a informação oficial, mas as previsões oficiais são as que são válidas. Claro, Márcio, mas é precisamente essa diferença na abordagem, essa flexibilidade e talvez maior proximidade, porque nós temos pessoas que seguem a página certamente para saber as previsões, mas outras que também partilham lá aqui o tempo e querem saber em tempo real o tempo que faz. É esta flexibilidade, é esta aproximação até no discurso, na terminologia, que faz também com que esta página tenha tantos seguidores que estão sempre disponíveis para partilhar este ou aquele fenómeno. Sem dúvida. Essa é a grande diferença do Meteo Trás-os-Montes, que foi um fenómeno, entre aspas, que ocorreu de forma espontânea, nem sei indicar muito bem quando, que o Meteo Trás-os-Montes, de um momento para o outro, passou não só a passar informação do Meteo Trás-os-Montes para os seus seguidores, como de um momento para o outro os seguidores também passaram a transmitir informação para o Meteo Trás-os-Montes. Ou seja, nós conseguimos, em tempo real, fazendo aquilo que eu chamo nowcasting, ainda ontem nós o fizemos, com as trovadas que houve na zona de Bragança, conseguimos saber em tempo real o que é que está a acontecer desde de uma cidade, como Vila Real, ou Chaves, ou Mirandela, ou o que seja, até à mais pequena aldeia do Douro, em Tó, em Açores, onde seja, aldeias que muitos de nós nunca ouvimos falar,
e nós, ou por partilhas diretas das pessoas que lá estão, ou por partilhas de familiares ou amigos, a informação chega-nos e nós conseguimos dar essa informação praticamente em tempo real. E nisso aí o Meteo Trás-os-Montes tornou-se referência e nós somos procurados por jornalistas sempre que se justifica para obterem registros daquilo que aconteceu. Eu dou um exemplo muito pertinente a quando vocês hão de recordar a quando da tempestade Elsa. Lembram-se no ano passado que foi muito, muito forte. Houve muitos estragos aí também, em Vila Real, em Chaves, em Bragança, um pouco por todo o país. Só para vocês terem uma ideia, nós fomos contactados pela Reuters, porque nós tínhamos registros não sei se vocês se recordam, a árvore de Natal em Chaves tinha caído, uma árvore de Natal em metal, foi derrubada, e eu tenho lá o Miguel Carvalho, que faz parte da equipa que me ajuda no Meteo Trás-os-Montes, que registou em primeira mão aqueles danos, e nós chegamos a ser contactados por uma entidade internacional de notícias, o que é uma coisa absolutamente fantástica. Nunca na minha vida me tinha passado pela cabeça que pudesse acontecer, não é? Era aí que íamos mesmo. Este é um trabalho que faz também com uma rede de pessoas que se foram associando à página, nomeadamente o Tiago Gonçalves, do Méteo do Barroso, do Miguel Moura, do Méteo Montalegre, e depois os fotógrafos, o Miguel Carvalho, como referiu, e o Gonçalo Poço. Como é que funciona este processo que no fim termina com as previsões e que vai lançando na página? Como é que se processa esta colaboração? Bom, em termos de previsões, as previsões estão mais sobre o meu encargo. As previsões estão partilhadas, sou eu que as faço. Os mapas também sou eu que os vou recolhendo e vou fazendo uma compilação sobre aquilo que existe disponível na internet e vou partilhando, vou fazendo a minha interpretação e vou partilhando. A equipa é fundamental, nomeadamente na parte do nowcasting. O nowcasting é nós percebermos o que é que está a acontecer no momento. Ou seja, é muito importante nós termos alguém na zona do Barroso. A zona do Barroso é uma zona que é muito interessante, nomeadamente no inverno, não é? Porque é a zona de Trás-os-Montes onde mais neva é naquela zona ali de Montalegre, Boticas, aquela parte de Pitões das Júnias, o Jerez, etc. É uma zona que nos interessa bastante. E é muito importante nós termos lá alguém que em tempo real nos vá dando esse feedback. O Gonçalo Poço é uma aquisição mais recente, que é um fotógrafo também, um dos melhores fotógrafos que eu conheço. Ele é um apaixonado pela meteorologia também e pela natureza e pelo ambiente. Ele é muitas vezes requisitado pela National Geographic para ceder fotografias para a revista, só para nós termos aqui uma ideia do calibre do Gonçalo. Ou seja, é nesse prisma que nós vamos entreajudando, ou seja, perceber se está a começar a nevar em Montalegre, nós conseguimos praticamente na hora dar essa informação em primeira mão. O mesmo se passa agora na Serra da Estrela, onde nós também temos lá o Gonçalo. Ou seja, o Meteo Trás-os-Montes começou uma ideia muito sentada em Trás-os-Montes, hoje em dia já não é só em Trás-os-Montes, também se vai alargando, porque nós sentimos a necessidade de também dar resposta aos seguidores que nos seguem fora da região. Márcio, este trabalho demora tempo. Muito tempo. A sua profissão também deve ser exigente. Como é que arranja tempo para isto tudo? É assim, eu às vezes eu costumo dizer que basta isto. Também é verdade. Telemóvel, hoje em dia, com um telemóvel na mão, eu tenho a página e tenho milhares e milhares de seguidores que me enviam registros a toda a hora e que nós conseguimos fazer um seguimento irrepreensível. Eu aproveito para agradecer aqui publicamente uma vez mais aos seguidores que nos enviam os seus registros. Nem sempre é possível partilhar tudo, nomeadamente, imaginem que é como aconteceu há 3 anos no último grande nevão que aconteceu em Trás-os-Montes. Era impossível porque era muita coisa. Muitas vezes partilho informação, pode não ser o registro mais espetacular do mundo, porque às vezes não são, às vezes nem são fotografias bem tiradas, nem são vídeos bem feitos. Mas o facto daquela pessoa ter saído de casa, se ter dado ao trabalho, agarrar no seu telefone ou na sua câmara, ter feito um registro e enviar para nós, é de um reconhecimento incrível. E muitas vezes pode não ser o maior registro do mundo, mas faço questão de o partilhar
daquela aldeia lá longe, que ninguém se lembra de onde aquilo fica. Nós também damos voz, não só àquilo que se passa numa cidade, também queremos dar voz àquilo que se passa na mais aldeia, na aldeia mais distante que haja na nossa região, no nosso país. Márcio, atendendo ao potencial da página, já alguma vez considerou a possibilidade de levá-la a um nível mais comercial? É assim, eu já vi outras páginas semelhantes ao Meteo Trás-os-Montes e verdade por essa via. E depois também vi uma coisa que eu não quero que aconteça no Trás-os-Montes, porque vi a perder muita qualidade. Vi que talvez seja possível fazer equilibrar esses dois pratos na balança. Mas eu, de momento, aquilo que o Meteo Trás-os-Montes faz é pela totalidade em pro bono. Nós não ganhamos dinheiro absolutamente nenhum. O tempo que eu dispenso nesta ideia é o meu tempo, é o tempo é o meu hobby, é um tempo que eu não dou por perdido, é um tempo que a mim me dá um prazer muito grande. E, pelo menos de momento, eu não tenciono fazer qualquer aproveitamento comercial do Meteo Trás-os-Montes. Aquilo que eu gostava de fazer, mas foi por isso que precisava ter o apoio de alguém, e aproveito aqui, se alguém me estiver a ouvir, era de poder montar um site para o Meteo Trás-os-Montes. Mas eu não tenho conhecimentos. Informática não é a minha praia, não tenho conhecimentos suficientes para isso. Se houver alguém que se queira associar a nós e que nos queira ajudar a montar um site em que nós possamos organizar a informação de uma maneira mais profissional, por assim dizer, se vocês quiserem, por esta via, aí nós estamos disponíveis para poder fazer uma parceria. Obviamente a ideia não é comercial, não envolve dinheiro, mas em troca de publicidade nós podemos fazer uma parceria com uma empresa, com alguém que nos queira ajudar a fazer um site, uma vez que acho que seria uma situação que poderia ser vantajosa para todos. Assim vai o tempo em... Diga, Márcio. Era isto. Era só... Assim vai o tempo em Trás-os-Montes. Hoje estamos com Márcio Santos, Ana. Vamos agora olhar pela região. Até já. Assinalou-se a Semana da Interculturalidade, à qual o município da Régua se associou, promovendo a primeira de 6 ações com o tema Sessões Romi, Inspiração para a Ação. Estas ações pretendem ser um momento de reflexão e desenvolvimento pessoal e social, tendo como base dinâmicas interativas e participativas, com foco nas problemáticas inerentes à condição feminina nas comunidades ciganas. No dia 7 de abril decorreu a plantação de 130 árvores autóctones, azinheiras e sobreiros, junto ao Seara, à Capela de São Lourenço e à futura Praia Fluvial no Felgar, no âmbito de um protocolo entre o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas e a Associação de Municípios do Baixo Sabor e respectivos municípios. A iniciativa, que contou com a participação dos alunos de Jardins de Infância de Carvalhal e Carbiçais, visa a plantação de pequenos bosques de árvores autóctones nos Lagos do Sabor. O Museu da Vila Velha reabriu ao público com 2 exposições. Ângelo de Sousa, Quase Tudo o que Sou Capaz, organizada pela Fundação de Serralves, Museu de Arte Contemporânea, e 48 Horas, uma parceria entre o Museu Pedras Experience e a Associação Terra Maronesa. O município de Vila Real assinalou assim a retoma da atividade dos espaços museológicos na cidade. As exposições poderão ser visitadas diariamente. A Câmara Municipal de Sabrosa disponibilizou testes rápidos de despiste ao Covid-19, de forma a testar todos os recenseadores do Concelho de Sabrosa para os censos 2021, resultando destas testagens todos os testes negativos. Recorde-se que começou no passado dia 5 de abril a distribuição das cartas pelos recenseadores em todos os alojamentos do território nacional, com os códigos necessários à resposta aos censos através da internet ou telefone, e que a fase de resposta tem início a 19 de abril. Universidade sempre no ar!
Bem-vindos à segunda parte do Para Cá dos Montes. Hoje estamos à conversa com Márcio Santos, fundador da Méteo Trás-os-Montes. Estamos a saber como é que vai o tempo. Estamos a saber muito mais do que isso. Estamos a conhecer fenómenos. Já falamos sobre vários fenómenos. E vamos continuar e vamos conhecer muito mais. Sim, Márcio, e vai-nos perdoar esta primeira comparação, é quase tão má como a da conversa do elevador há bocado, mas espero que não leve a mal. Até porque, se calhar, isto que eu lhe vou agora, esta comparação que lhe vou fazer é com uma instituição, pelo menos para algumas pessoas assim é. Acha que a sua página é uma espécie de borda d'água digital e com informação instantânea? É que nós temos aquela, referência do borda d'água, né? Porque tinha aquelas previsões. Acha que a sua página é a versão digital e, melhor que isso, instantânea, onde as pessoas que às vezes querem saber o que é que se vai passar, até porque tem a sua hortinha, o seu campo, já não é? Já é mais à frente que o borda d'água, porque é instantâneo. É instantâneo, exatamente. Acha que podíamos dizer isto ou acha que é só uma piada de mau gosto da minha parte? Não tem nada de mau gosto. Acho que até faz todo o sentido. O borda d'água foi durante décadas o almanaque mais seguido em Portugal. Ainda é. E ainda é. Minha avó gosta muito que eu no Natal lhe ofereça a borda d'água. Exatamente, portanto era uma publicação com um tremendo sucesso, as pessoas seguiam aquilo quase religiosamente e para mim não considero ser uma piada, eu acho que é uma honra comparar o Méteo Trás-os-Montes ao borda d'água, não vejo aí qualquer problema. As pessoas na agricultura guiavam-se muito por aí, mas de facto, é como disse há pouco o Márcio, a sua página descomplica um bocadinho as terminologias que às vezes se usam e se calhar a maior parte das pessoas que têm o seu campo, que têm as suas terras e que às vezes querem saber e que hoje em dia também já têm telemóvel, sim, obviamente. Mas ajuda se calhar a perceber mais facilmente aquilo que até vamos ver na televisão e até sabemos que vem uma tempestade e que vai acontecer não sei o quê. Mas se calhar se formos ao Méteo Trás-os-Montes vamos perceber o que é que vai efetivamente acontecer e o que é que podemos esperar, se podemos fazer a plantação ou se podemos fazer, ou se não vale a pena fazer porque vai dar asneira, digamos assim. Sim, e não apenas na agricultura. Eu já tive situações. Sim. Eu estou a recordar agora de uma situação de um seguidor de Moimenta da Beira. É perto de Trás-os-Montes, mas já é bem. Tecnicamente é Douro. É Douro. Pronto, tecnicamente. Exatamente. Só para vocês terem uma ideia, eu já cheguei a receber mensagens do tipo: muito obrigado pelo vosso trabalho, porque o senhor estava a fazer obras na casa, tinha o telhado aberto, e graças ao nosso acompanhamento em tempo real de um dado dia sobre uma situação de instabilidade, ele conseguiu saber com meia hora de antecedência que uma trovoada se estava a aproximar daquela região e foi a meia hora que ele precisou para tapar o seu telhado e evitar que tivesse danos e perdas na casa, etc, etc. Ou seja, isso dá-nos um particular sentimento de dever cumprido e de que realmente o trabalho pode valer a pena. Em termos na agricultura também, não sei se vocês recordam, ainda no ano passado, infelizmente, voltou a haver grandes perdas na zona de Armamar, que é a terra da maçã. Nós não só acompanhamos, infelizmente, tudo aquilo que aconteceu, como depois também demos voz aos agricultores daquela região e graças à nossa publicação aquilo também passou a ser notícia, foi veiculado em vários meios de comunicação social a situação complicada em que vários produtores estavam a ter naquele momento. Ou seja, se calhar são pequenos pormenores que nem toda a gente pensa, mas que nós aqui deste lado temos conhecimento e nós ouvimos e lemos o feedback que as pessoas nos dão e é muito gratificante. Sim, nós estávamos, se calhar, a associar um bocadinho à agricultura por causa de estarmos a falar da borda d'água, mas acreditamos que isso não é só na claro. Agricultura e é na vida diária de cada um de nós, não é? Porque às vezes, nas nossas várias atividades, é importante saber o tempo. Sim, quando escolhes a roupa logo de manhã. Normalmente eu vejo à noite de manhã, não tenho muito tempo para andar. Manhã pões a mãozinha fora da janela. Manhã às vezes vou ao telemóvel de última hora. As pessoas procuram muita alternativa nas redes sociais e existe muita oferta, existem outros projetos que também são igualmente válidos, porque é aquilo que eu volto então a falar daquilo que já falei anteriormente,
a informação que nos chega à casa é muito básica, é muito incipiente. Aquela informação que passa nos telejornais não chega. Passar um mapa de Portugal com as mínimas e máximas em 10 segundos, aquilo para mim é nada, não tem qualquer valor. E pronto, eu acho que é por aí também que as pessoas vão procurando informação alternativa que seja credível, que eu considero que a informação, obviamente não é, considero que a informação do Méteo Trás-os-Montes é credível e que merece a confiança das pessoas. Obviamente temos de fazer a distinção entre a informação de médio prazo, longo prazo e curto prazo. Curto prazo é a informação que tem viabilidade, não é? De médio prazo, mais ou menos, e de longo prazo é às vezes. Nós temos que saber fazer esse tipo de distinção. E é isso que eu tento também, por vezes, chamar a atenção às pessoas, fazermos uma abordagem diferenciada da informação, utilizamos as hashtags diferentes para a informação de largo prazo, de curto prazo e médio prazo, para as pessoas perceberem do que é que nós estamos a falar, porque felizmente parece que a entrada fria que estava prevista para a semana a seguir à Páscoa, felizmente parece que não se vai concretizar, e ainda bem. É uma boa notícia para os nossos agricultores, porque eu estava com algum receio que voltassem as geadas em força na próxima semana. Hoje já estive a dar uma olhadela novamente para os modelos e parece que o nosso amigo anticiclone dos Açores, que também é amigo, não é? Fará o seu trabalho e mandará o frio lá para as Suíças e para as Franças. E onde ele gosta de estar, nos Alpes. Nós ficaremos à parte. Em princípio, mas vamos seguindo. Márcio, aproveitando a sua presença aqui connosco e que já que ultimamente temos tido assim uns fenómenos diferentes, digamos assim, o que é esta chuva de lama que tanto se tem falado nos últimos tempos? Chuva de lama que muita gente confundiu com o pó dos pinheiros. Sim. Não é nada, isso é pó dos pinheiros. Eu fui um deles, comecei assim. Não tinha nada a ver com o pó Mas dos pinheiros. atenção que houve muito pó dos pinheiros também. Sim, eu disse. Em simultâneo. Possivelmente haveria também pó dos pinheiros misturado, mas em termos de tonalidade era completamente diferente. Não era a mesma tonalidade. Aquilo que aconteceu nos últimos dias foi estes episódios de poeira na atmosfera em Portugal não são de todo raros, não, até são bastante frequentes. O ímpar desta situação foi a sua intensidade. Eu vi registros no Algarve que fiquei, acho que nunca, desde que me conheço, nunca vi registros de uma intensidade tal do céu ficar cor de laranja no nosso país. É uma situação que é relativamente recorrente nos países do Médio Oriente, no Norte da África. Nesse tipo de países é relativamente normal. No nosso país eu não me recordo, pelo menos nos últimos anos, de uma situação destas ter ocorrido. O que aconteceu foi uma situação ímpar. Nós, por norma, temos, possivelmente já terão ouvido falar, nos ventos alísios. São os ventos que se situam ali na zona próxima dos trópicos, das Canárias e na Madeira, que são os ventos que circulam geralmente de nordeste para sudoeste. Esses ventos, o que é que fazem esses ventos? Por norma, afastam as poeiras do nosso país e enviam-nas mais para a Ilha da Madeira, para as Canárias, etc. Aquilo que nós verificamos nos últimos dias foi que nós tínhamos uma depressão na Ilha da Madeira, que deu origem àquele temporal que também foi notícia nos últimos dias, que vão de recordar, e tínhamos um anticiclone no centro da Europa. Nas depressões, não sei se vocês sabem, mas nas depressões o ar circula no sentido anti-horário. Ou seja, olhando para o relógio, ao contrário do relógio. E nos anticiclones é no sentido horário. Ou seja, tendo uma depressão na Madeira e tendo o anticiclone na Europa, criou um corredor de ventos direitinhos para o nosso país. Ou seja, não tínhamos os ventos alísios que, por norma, afastam as poeiras do nosso país, e tínhamos um corredor que se abriu e que fez com que as poeiras viessem direitinhas para o nosso país. E foi isso que aconteceu. Como nós conseguimos, como houve uma junção, havia algum ar frio, lá está, voltava a falar do ar frio, na atmosfera, houve condições para a formação de alguma nubosidade de desenvolvimento vertical que deu origem a alguns aguaceiros. Esses aguaceiros, que não foram muito importantes,
mas foram o suficiente para, misturado com a água, boa parte da poeira que estava na atmosfera precipitou juntamente com a água, e quando tocava nos carros, em superfícies metálicas, na roupa que está estendida, em tudo aquilo que vocês possam imaginar, e ou aquele cenário de chuva de lama é o nome que se dá, mas não se deve levar à letra. Aquilo é lama natural, é poeira que é transportada dos níveis altos da atmosfera para a superfície e deixa aquilo tudo sujo, tudo barrento. Pronto, ainda bem que choveu. É sério, ainda bem que choveu, acalmou imenso. Pelo menos ali onde eu estava, em Santa Marta, notou-se logo uma diferença brutal no ar. Sim, porque a chuva é fundamental para limpar o ar que nós Estás a rir, está a olhar para mim a rir-se. Não, é que a chuva sujou-me o carro. A mim também, agora. Olha, depois veio... Mas então isso foi porque não tive tempo suficiente à chuva. Depois veio uma chuva bem mais forte e o carro ficou impecável. Não sei se aí ocorreu, mas aqui embaixo nós chegamos mesmo a ter uma capa de areia. Eu tive aqui na minha casa, na minha varanda, uma capa de areia que caiu sem chuva. A areia era tão espessa, a camada de poeira, que precipitou, e em cima dos carros era possível ver, nas varandas, era possível ver uma leve camada de areia. É a primeira vez que eu presenciei uma coisa desta. Eu não sei se este fenómeno está integrado naquele lote de fenómenos extremos que até estão associados às alterações climáticas, mas independentemente disso, essa tendência daquilo que nós chamamos de fenómenos extremos está efetivamente a aumentar, ou simplesmente nós agora temos acesso a muito mais informação que o que tínhamos no passado, e se calhar a ocorrência é similar, só que nós agora sabemos de todos e antes não sabíamos? Sim, essa é a pergunta do milhão, não é? Há aqueles que juram a pé juntos que sim, e há aqueles que juram a pé juntos que não. Na sua opinião? Não faço a mínima ideia. Aquilo que eu acho vai mais no encontro da segunda opção que deu. Eu acho que hoje em dia, lá está, este aparelho que anda sempre connosco, em qualquer sítio que nós estejamos, permite-nos ter acesso a uma informação que sem ele não teríamos. Olha, se não existe na informação, aquilo não aconteceu, entre aspas. Ou seja, não existiu, não existe registro, não é catalogado. Ou seja, eu, na minha opinião, eu acredito que, em termos se nós estivermos a falar de aquecimento global, eu acredito que sim. Pela informação que nos chega, nomeadamente dos mais antigos, não é? Nós agora em janeiro tivemos um episódio de frio, e eu estava aí em Trás-os-Montes no mês de janeiro, em que tanto os meus pais como a minha avó e as pessoas com quem eu falei, sim, realmente foi um episódio, foram ali 15 dias de frio como era antigamente, ou seja, um episódio pontual em que nós tivemos frio. Na minha aldeia eu tive água, nunca me tinha acontecido de água congelar nos canos. Chegar de manhã, querer tomar café e não ter água. É uma situação que nunca me tinha acontecido. Se me perguntarem, lá está, que se existe mudança, eu acho que sim. Acho que sim, com base nos relatos que as pessoas dão antigamente, e não apenas nos relatos, porque existem registros, porque o último grande nevão que aconteceu em Trás-os-Montes já foi há 3 anos. 3 anos é muito tempo. Antigamente nevava com essa regularidade no litoral, não é? E existem registros disso, de Braga, de cidades mais próximas do litoral, em que até aos anos 60, 70 e 80 foi quando terá começado a mudar, havia registro de fenómenos, por hipótese de nevadas, muito mais frequentemente, e nós hoje em dia, até mesmo em Trás-os-Montes, que é uma das regiões do país onde mais neva, temos muita dificuldade em conciliar os ingredientes para termos neve às cotas baixas. Não estamos a falar nas montanhas isso é recorrente e acontece muitas vezes. Agora, temos neve, por hipótese, em Vila Real, é complicado, é muito complicado, porque nos falta sempre alguma coisa. Quando temos frio não temos precipitação, quando temos precipitação não temos frio. Basicamente é isso que acontece recorrentemente, e a mim parece-me que acontece cada vez mais. E é nesse sentido que eu digo que eu acho que, em termos de aquecimento global, sim. Em termos de fenómenos extremos, não faço ideia, porque nós não temos termo de comparação com aquilo que acontecia antigamente,
porque não havia acesso à informação que temos hoje. Eu vou fazer uma pergunta, eu hoje estou com perguntas se calhar um bocadinho estranhas, mas às vezes nós ouvimos que acontece qualquer coisa e que não há registro, não existe registro há 100 anos, desde há 100 anos que não existe qualquer tipo de registro, mas há 100 anos havia algum tipo de registro? Sim. Havia? Os registros meteorológicos começaram a ser feitos no final do século XIX. Ok. Ainda assim, Pronto, isso era uma coisa que eu muitas vezes ouvi há 100 anos, mas há 100 anos Ainda assim havia era. alguma coisa. Não em todos os lados, obviamente que Claro. na Vila Real existem registros muito mais antigos do que em Chaves, não é? Sim. A Real tem estação meteorológica há muito mais tempo. Sim. Depois depende dos sítios, mas há observatórios no nosso país que já têm séries climatológicas, que é o nome que se lhe dá, são séries climatológicas já bastante longas, que é possível fazer esse tipo de comparação. Ainda assim, a verdade é que 100 anos, quando estamos a falar deste tipo de fenómenos, não é Claro. propriamente muito tempo, não é, Márcio? Não. À escala Sim, mas daquilo... normalmente é o que tu ouves. O Sim, limite sim. normalmente é ali dos 100 anos. Porque depois não existem registros, podem existir aí apontamentos de jornais da época, podem existir citações de livros, de obras de outros séculos passados, mas não existem, por assim dizer, uma recolha de dados permanente, que seja possível nós efetuarmos um padrão. Isso aí só, essencialmente, a partir do finais do século XIX é que começou a acontecer e depois foi paulatinamente sendo alargado ao resto do país. E eu já agora, por falarmos em registros, há aqui uma situação que eu gostava aqui de falar, porque eu considero que na nossa região nós temos uma falta saliente, bastante grande, de estações meteorológicas. Eu, quando falo de estações meteorológicas, falo das estações oficiais, porque são aquelas que têm os dados que são validados. Não estou a falar, sem menosprezar quem tenha as estações amadoras, que eu também já tive. Mas eu creio que era muito importante, nomeadamente as comunidades intermunicipais da nossa região, o Douro, do Alto Tâmega e também de Terras de Trás-os-Montes, que já pertence ao distrito de Bragança. Eu creio que era muito importante que seguisse o exemplo de outras comunidades intermunicipais, nomeadamente na região do Litoral Centro e do Minho, em que houve protocolos entre essas comunidades com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera para a colocação de mais estações, no sentido de se criar uma rede que seja uma rede mais fina, que nos permita detectar fenómenos de uma maneira mais eficiente, porque nós, por hipótese, no nosso distrito, nós temos pouquíssimas estações. Nós só temos uma estação no Pinhão, 2 em Vila Real, uma delas no aeródromo, outra na cidade, uma em Chaves, uma em Montalegre e creio que outra em Cabril. Eu creio que são estas, e Mourinho de Basto, creio. Mas do resto nós temos uma série de concelhos que não têm estações meteorológicas e que seria interessantíssimo que as tivessem. Vila Pouca da Guiar, Boticas, Ribeira de Pena, Mesão Frio, Peso da Régua, enfim, Santa Marta. Existem uma série de concelhos que meteorologicamente falando, é como se não existissem, porque não há registros oficiais sobre esses concelhos. Eu durante muito tempo pensei em criar, ao exemplo de outros projetos que existem no país, uma rede própria em Trás-os-Montes e pedir o apoio dos municípios para isso. Mas eu acho que não é a melhor solução. Porquê? Porque ao criar uma rede de estações amadoras, não seria pelo projeto em si, seria pelo facto dos dados poderem não ser validados. A entidade que pode validar os dados é o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. E se houvesse vontade política dos municípios e das comunidades intermunicipais em celebrar protocolos com o IPMA, nós teríamos uma rede de estações meteorológicas muito mais completa e que os dados fossem validados e que as estações fossem calibradas pelo IPMA e fossem os dados validados pelo IPMA, e nós teríamos dados que serviriam como base oficial, enfim, que fossem efetivamente validados e que servissem de referência para aprofundar os conhecimentos que nós temos sobre o clima da nossa região. É uma ideia, fica aqui o apelo, se alguém nos estiver a ouvir, que acho que é muito importante.
acho que é uma ideia que é vantajosa para todos. Para os municípios, para a proteção civil, para as populações terem dados fidedignos, e é importante nós, e volto a referir, Trás-os-Montes continua a ser a região do país que tem menos estações meteorológicas. E é uma das regiões do país que tem fenómenos extremos com maior frequência. Trovoadas muito localizadas, os nevões, as inversões térmicas, os cincelos. Fenómenos que, quando eu falo deles na página, no Meteo Trás-os-Montes, muitas pessoas do país nunca ouviram falar e ficam muito intrigados. Mas o que é isso? Cincelo, o que é isso? As pessoas não sabem o que é que aquilo é. E acho que é muito importante haver aqui um cruzado de sinergias entre os municípios e o IPMA. Não é nada de novo, já foram feitos em outras comunidades. Acho que seria muito importante que também fosse feito na nossa região. De referir que o Pinhão é o mundo. É, sim, senhor. Márcio, aliás, foi através dessa estação que foi possível identificar há uns anos também um fenómeno extremo de precipitação intensa que lá houve e conseguir caracterizá-lo. E olha, a semana passada, há 2 semanas, falou-se numa obra para resolver com base nessa informação. Muito bem. Márcio... qual é que foi a estação? Desculpa. Pinhão. Qual é que foi a estação? No Pinhão. Do Pinhão. A estação do Pinhão, lá está. Como eu disse logo no início, em muitos dias tem a temperatura mais alta do país. Sim. Muitas vezes nem sequer é na Amareleja ou em Beja, ou aquilo que as pessoas possam pensar, lá está erradamente. A informação que nos chega em casa, naqueles 10 segundos que os telejornais dão de importância à meteorologia, não refletem a realidade efetiva do território. Márcio, muitas vezes o Pinhão está lá no top. Sim, por vários nós aspectos. Conhecemos. Márcio, antes estamos a chegar ao final também da nossa conversa, mas antes de terminarmos, fala-nos um bocadinho do halo lunar, que foi outro fenómeno que aconteceu há uns dias, esse espetacular, e que também foi visível aqui na zona, sobretudo na zona norte do país. O que é que provoca aquela combinação espetacular que faz aquela orla à volta da Lua? Não houve apenas halo lunar, também houve halo solar. Houve halo solar. Não sei se vocês conseguiram ver, naqueles dias era dia e noite, houve ali uma conjugação de fatores que foi possível verificar esse fenómeno. Os halos, tanto lunar como solar, ocorrem sempre que nós temos algum tipo de nebulosidade alta. Nebulosidade alta, ou seja, nebulosidade não é mais do que são gotículas em suspensão nas camadas altas da atmosfera. Como vocês sabem, nós estudamos na escola, quando nós colocarmos um prisma sobre a luz solar, o prisma vai dividir as cores e vai criar um arco-íris. Quando nós temos sol e temos chuva ao mesmo tempo, as gotículas criam esse tipo de fenómenos. Um halo solar é muito semelhante, embora, uma vez que a densidade das gotículas é mais fraca, ele não consegue dividir as cores com o mesmo vigor que nós tínhamos, por hipótese, quando está a chover e temos um raio de sol simultaneamente. E uma vez que as gotículas estão lá estão nas camadas altas da atmosfera, nós não vemos um arco, nós vemos um círculo. Não sei se vocês sabem, se nós estivermos numa cachoeira, eu já vi um vídeo desses na internet, se nós estivermos numa cachoeira e estivermos a visualizar da parte de cima e nós olharmos para baixo e vê-se as cores. Vêem-se as cores, mas não se vê um arco, vê-se um círculo. Exato. Ou seja, depende da nossa posição. Se nós estivermos se estivermos num nível inferior, no chão, no nível inferior, nós vemos um arco. Se nós estivermos numa cachoeira ou andar de avião, por hipótese, andar de avião e houver um arco-íris, nós, visto de cima, nós vemos um círculo. Não sei se vocês sabiam disso. Que engraçado. Não, por acaso não. Ou seja, basicamente os halos solares, a dinâmica é sempre a mesma, só que não tem aquela força, as gotículas não têm a mesma intensidade, por assim dizer, consigam separar as cores, mas dá-nos aquela intuição daquela luz branca à volta do astro, porque lhe está a dar a luz, que é o que impulsiona aquele fenómeno. Muito bem. Muito bem. Talvez deixe de andar tanto de comboio e comece a andar mais de avião. Ana, tempo... Não acredito nisso. Não vai acontecer. Tempo não para vai o nosso acontecer. jogo. Uma palavra sobre
Meteorologia. Paixão. Uma palavra sobre o IPMA. É só uma palavra mesmo. Pode ficar suspiro se quiser. O IPMA para mim eu sei que só me tiram uma palavra, mas vou ter que me aqui alongar um bocadinho mais. O IPMA tem lá os melhores profissionais que nós temos da área de meteorologia do nosso país, sem dúvida. Sem dúvida. Eu sei que muitas vezes eu sou muito crítico com a questão dos avisos, com a questão das previsões, porque os avisos são distritais e não deviam ser, porque são baseados nas capitais de distrito e o resto da paisagem. Tudo aquilo que eu digo é numa tentativa de Pedagógica. o serviço seja melhorado. Não é uma crítica só por crítica, não é isso que se pretende. Eu vou utilizar mais que uma palavra, eu vou dizer resistente à mudança. Eu acho que eles são resistentes à mudança. Uma palavra sobre alterações climáticas. É um problema. Uma palavra sobre previsões. Confiança. Uma palavra sobre redes sociais. Desafio. Uma palavra sobre Trás-os-Montes, ou melhor ainda, Meteo Trás-os-Montes. Eu vou dizer antes sobre Trás-os-Montes. Vou dizer o meu coração. E agora, uma palavra para os apaixonados pela meteorologia. Meteorolocos. É assim que nós nos chamamos uns aos outros, é meteorolocos. Uma palavra para quem segue a página Meteo Trás-os-Montes. Obrigado. Uma palavra para todas as pessoas que não seguem os seus hobbies por ser difícil conciliar com o dia-a-dia. Eu confesso que não percebi muito bem. Uma palavra para... Todas as pessoas que não seguem os seus hobbies por ser difícil conciliá-los com o dia-a-dia. Perseverança, tem que se acreditar. Márcio, estamos mesmo na reta final do nosso programa, já a esgotar e a queimar o nosso tempo, mas temos ainda duas perguntas. A primeira é uma provocaçãozinha. Márcio, nós concluímos sempre o nosso programa com uma pergunta ao nosso convidado sobre daqui a 10 anos. O desafio para ser muito mais complicado, que tempo vai fazer daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos, só Deus sabe. Isso nem os modelos podem responder. O maior dos meteorologistas, não é? Agora a sério, onde se vê daqui por 10 anos e onde vê a página Meteo Trás-os-Montes? Bom, daqui a 10 anos. Eu daqui a 10 anos já tenho 45 anos. É um jovem, portanto. É um jovem. Eu espero que continue com a mesma motivação. Neste momento, até hoje a motivação nunca me faltou. Espero que não continue a faltar e consiga melhorar e consiga prestar um serviço cada vez melhor às populações. Mais nada do que isto. E já não é pouco, Márcio. Quando o tempo é uma paixão, acontece uma página como a Meteo Trás-os-Montes. Márcio, muito obrigado por este bocadinho. Por obrigado eu pelo convite e pelo vosso interesse. Foi um gosto tê-lo connosco, muito obrigada. O programa Para Cá dos Montes é uma coprodução da Associação Valdouro com a Universidade FM. Apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia, edição de Daniel Pinto, conteúdos digitais de Rafael Almeida. Nós estamos disponíveis em todas as páginas, em todas as redes sociais, a maior parte delas, e em todos os podcasts. Descobri mais um. O podcast do Google também tem lá os nossos podcasts. Que lindo. É verdade. Já sabe. Se tiver alguma sugestão para os programas, uma história que nos apaixone, para cadosmontes@associaçãobalduro.pt. Hoje ficamos apaixonados pela meteorologia, tal como o Márcio está há muitos anos e assim vai continuar. Nós regressamos para a semana com mais uma daquelas histórias que nos apaixonam. Isto era uma história que dava para vender mais 2 ou 3 programas só para falar em fenómenos naturais. Até para a semana, volte connosco. Obrigada.
Na Associação Valdouro vivemos de paixões. Apaixone-se connosco pelo desporto que promovemos, pela cultura que levamos pela região, pela dança com quem cantamos os mais novos, pela defesa de causas, pela defesa da linha do Douro, pela riqueza das nossas associações, para cá dos montes, pela nossa região, pelo nosso território, pelas nossas gentes, pelo nosso Douro. Apaixone-se connosco.